O assassinato que mudou tudo. 19 de maio de 1975. Doan's Corner, Cleveland, um bairro comercial movimentado. Harold Franks, vendedor de 59 anos da Harris Army and Navy Store, caminhava com sua maleta de mercadorias. Testemunhas ouvem 2 estampidos secos. Franks cai na calçada, sangue se espalhando pelo concreto. 2 homens correm. Caos. A polícia encontra poucas pistas, nenhuma arma, nenhuma impressão digital útil. Apenas um cadáver e relatos confusos. A cidade exige respostas. A imprensa pressiona. O departamento de polícia de Cleveland precisa de um culpado rapidamente. 3 jovens negros frequentavam o bairro. Rick Jackson, 18 anos, sonhando em trabalhar com automóveis. Os irmãos Wiley, 17, e Ronnie Bridgman, 20, buscando empregos ocasionais. Suas vidas estavam prestes a ser obliteradas por uma mentira contada por uma criança de 12 anos. Da Ed Vernon não estava perto o suficiente para ver rostos. Seu ônibus escolar estava a mais de 50 metros, motor ligado, janelas fechadas. Mas quando ouviu falar da recompensa de $200, uma fortuna para uma criança de 12 anos em 1975, e quando os detetives o levaram para a delegacia, sua história nasceu sob pressão. Eles me mostraram fotos. Vernon confessaria décadas depois, sua voz ainda trêmula. Disseram que eu era uma testemunha importante, que os homens maus precisavam ser presos, que minha família estaria segura se eu ajudasse. Eu era apenas uma criança assustada. Os interrogadores praticamente desenharam a cena para ele. Rick atirando, os Bridgman roubando a maleta. Quando Vernon vacilava, eles sugeriam detalhes. Você viu a arma, não viu? Ouviu os tiros, certo? Após horas, o menino entregou a narrativa que queriam. O julgamento, uma farsa judicial. O tribunal de Cuyahoga County, em 1975, não estava preparado para duvidar de uma criança testemunha. Apesar das inconsistências gritantes, 1. O motorista do ônibus testemunhou que ninguém poderia ter visto o crime daquela distância. 2. Outras crianças no ônibus disseram o mesmo. 3. Vernon mudou sua história 3 vezes antes do julgamento. Nada disso importou. A promotoria suprimiu as declarações que contradiziam Vernon. A defesa, subfinanciada, não conseguiu desmontar a narrativa emocional da criança corajosa. O veredito, Rick Jackson e Wiley Bridgman, morte na cadeira elétrica. Ronnie Bridgman, por ser menor, prisão perpétua. 3 condenações baseadas exclusivamente no testemunho de um menino de 12 anos, manipulados por investigadores. Jackson foi transferido para a Penitenciária Estadual de Ohio em 1975. Sua cela no corredor da morte media 2,5 metros por 3 metros. A cela de execução ficava a apenas 20 metros de distância. Cada som de chaves à noite me fazia tremer, Jackson recorda, seus olhos escurecendo com a memória. Eu via os guardas virem buscar outros homens. Às vezes você ouvia o choro, às vezes os gritos, às vezes apenas um silêncio terrível. Ele desenvolveu rituais para manter a sanidade. Contar os tijolos da parede. 1847. Ler qualquer coisa que encontrasse. Até mesmo manuais de instruções. Escrever cartas para pessoas que nunca responderiam. Imaginar refeições detalhadas, ingrediente por ingrediente. Em 1978, um alívio amargo. A Suprema Corte anulou as sentenças de morte de Ohio. Jackson e Wiley foram recondenados à prisão perpétua. Troquei a eletrocução por enterro vivo, ele diria mais tarde. A prisão de Ohio nos anos 70 a 80 era um território de gangues, drogas e violência extrema. Jackson, um homem condenado por assassinar um comerciante branco, era alvo triplo, por sua suposta raça traidora, por seu crime notório, por sua aparente vulnerabilidade. No primeiro mês, 3 incidentes. 1. Facada no refeitório, 8 pontos. 2. Espancamento no pátio,
costela fraturada. Ponto 3. Ameaça de enforcamento no chuveiro. Salvo por um guarda atento. Eu aprendi a linguagem da prisão, explica Jackson. Não é o que você diz, é como você se move, sua postura, seu olhar. Na rua, evitar contato visual é prudência. Na prisão, é fraqueza. Ele formou alianças defensivas com outros presos que valorizavam códigos de honra. Aprendeu a ler pessoas instantaneamente. Uma habilidade de sobrevivência que manteria por toda a vida. Enquanto Jackson apodrecia na prisão, o mundo girava. 1977. Star Wars estreia. Ele só assistiria 30 anos depois. 1981. Os pais morrem num intervalo de 8 meses. Ele não pôde comparecer aos funerais. 1989. Queda do Muro de Berlim. Ele soube por um rádio contrabandeado. 1995. A internet se populariza. Um conceito incompreensível para ele. 2001. Ataques de 11 de setembro, visto numa TV comum durante 15 minutos. Minha vida foi medida em perdas, diz Jackson. Não apenas anos, mas experiências. O primeiro beijo de um filho, o abraço de um pai moribundo, a sensação de chuva no rosto quando você quer. Quando me libertaram, percebi, não tinha cicatrizes físicas, mas meu corpo era um mapa de ausências. A fenda no sistema. Jornalistas e defensores persistentes. A virada começou discretamente em 1994, quando o jornalista John Caniglia, do Cleveland Plain Dealer, examinou velhos arquivos do caso. Ele descobriu declarações do motorista do ônibus ignoradas, relatórios policiais mostrando que Vernon inicialmente disse "não vi nada", testemunhas do bairro nunca foram devidamente entrevistadas. Caniglia publicou uma série de artigos em 1996. O sistema judicial bocejou. Os apelos foram negados. Havia uma resistência quase física à revisão, lembra Caniglia. Como se admitir esse erro fosse desmoronar todo o sistema, mas a semente estava plantada. Em 2011, o Ohio Innocence Project, OIP, assumiu o caso. Estudantes de direito jovens, idealistas, vasculharam cada documento. Encontraram Ed Vernon, agora um zelador de meia-idade, pai de 3 filhos, carregando um segredo por 36 anos. Brian Hall, advogado do OIP, abordou Vernon em 2013. Ele estava destruído, lembra Hall. Tremia, suava. Disse, "Eu não posso falar sobre isso, vai destruir minha família." Mas a consciência corroía Vernon há décadas. Ele sofria de insônia crônica, ataques de pânico, incapacidade de manter amizades, medo constante de ser descoberto. Em outubro de 2013, Vernon quebrou. Chorando, confessou a seu pastor tudo. "É como se um elefante saísse do meu peito", ele diria depois. "Um elefante que estava lá desde que eu tinha 12 anos." Novembro de 2014. Tribunal de Cuyahoga County. A mesma sala onde foram condenados 39 anos antes. Ed Vernon, agora com 51 anos, entra cambaleando. Ele olha para Jackson, sentado a 10 metros de distância, e desaba. "Por 39 anos carreguei isso", Vernon soluça. "Eu menti. Rick Jackson não atirou em ninguém. Os Bridgman não roubaram ninguém. A polícia me disse o que dizer. Eu era uma criança, tinha medo, queria ser herói." O promotor assistente Mark Mahoney pede para abordar o banco. "Senhor juiz", diz pálido, "o estado de Ohio move pela anulação imediata das condenações." O juiz Richard McMonagle olha para Jackson. "Senhor Jackson, após 39 anos de encarceramento injusto, você está livre." Silêncio absoluto. Depois, um suspiro coletivo. Jackson não grita, não chora. Apenas fecha os olhos por 39 segundos. Um segundo por ano roubado. Os irmãos Bridgman. Vidas paralelas despedaçadas. Ronnie Bridgman, agora Kwame Ajamu. Libertado em 2003 após 27 anos. "Sair foi como nascer adulto", diz. "Não sabia usar caixa eletrônico. Celulares me assustavam. As pessoas andavam tão rápido." Trabalhou como lavador de pratos, zelador. Mesmo livre, era ex-presidiário em todos os formulários. Wiley Bridgman, 37 anos de prisão. Libertado em 2002,
preso novamente em 2003 por violar condicional. Associou-se com ex-condenados. A liberdade condicional é uma armadilha, explica. Eles te dão 50 regras impossíveis. Qualquer passo em falso, você volta. Ambos foram exonerados com Jackson em 2014. As indenizações. Kwame Adjamu, $1,8 milhão por 27 anos, $66.667 por ano. Wiley Bridgman, $2,25 milhões por 37 anos, $60.811 por ano. Rick Jackson, $2,65 milhões por 39 anos, $67.949 por ano. Não é sobre o dinheiro, diz Adjamu. É sobre o Estado finalmente dizer: erramos, mas o dinheiro ajuda a comprar terapia. E precisamos de muita terapia. Março de 2015. Um evento público sobre justiça criminal. Jackson não sabe que Vernon estará lá. Quando o vê, o silêncio cai como um véu. Vernon começa a chorar antes de falar. Rick, Jackson se levanta. Caminha lentamente. O público prende a respiração. Ele abraça Vernon. Eu te perdoei há muito tempo, sussurra Jackson. Você também foi vítima. Vernon desaba no abraço. Eu estraguei sua vida. Não, responde Jackson. Homens adultos com distintivos estragaram. Você era apenas um instrumento. Esse momento, capturado por fotógrafos, tornou-se emblemático. O perdão radical possível mesmo após atrocidades institucionais. A libertação foi um choque tecnológico e social. Primeira semana. Celular. Parecia um brinquedo complicado. Internet. Como uma biblioteca onde todos gritam ao mesmo tempo. Cartão de crédito. Dinheiro de plástico. Parecia mágica perigosa. Compras. 30 tipos de iogurte. Em 1975 havia 2. Com sabor e sem. Desafios emocionais. Intimidade. 39 anos sem toque humano significativo. Decisões. Na prisão, todas as decisões são feitas por você. Confiança. Como confiar em um sistema que te traiu tão profundamente? Tempo. Na prisão, o tempo é uma cela. Livre é um rio que corre rápido demais. Jackson buscou terapia especializada para ex-presidiários de longa data. Eu não estava apenas saindo da prisão, explica. Estava saindo do século XX para o XXI, pulando minha vida adulta inteira. Jackson poderia ter se aposentado em silêncio. Escolheu o microfone. Com o Ohio Innocence Project, ele pressiona por gravação obrigatória de interrogatórios. Se estivessem gravando em 1975, eu nunca teria entrado. Revisão de identificação ocular. O método mais falho, mas mais convincente. Compensação justa. $70 mil por ano de vida roubada é um insulto. Apoio pós-libertação. Sair após décadas é como pousar em Marte. Seus discursos são eletrizantes porque misturam dados com experiência visceral. Quando falo sobre interrogatório coercitivo, diz: não estou citando estudos. Estou descrevendo a criança de 12 anos que destruiu minha vida porque adultos lhe disseram para destruir. Jackson perdeu. Potencial paterno, carreira, juventude, presença familiar, inocência, a dele e a de Vernon. Mas recusou-se a perder. Humanidade, capacidade de perdoar, vontade de lutar por outros, fé na possibilidade de justiça. Me perguntam se sou amargo, diz Jackson, hoje com seus 60 anos aparentando 80. Amargo é um luxo para quem perdeu pouco. Eu perdi tudo, ou ganhei tudo, porque entendi o que realmente importa. Liberdade, verdade, compaixão. E isso ninguém pode roubar de novo. Seu caso continua a ecoar em tribunais, legislaturas, salas de aula. É um lembrete brutal se o sistema pode falhar tão catastroficamente com Rick Jackson, com quantos mais está falhando agora, enquanto falamos. A história de Jackson não é sobre um homem preso por 39 anos. É sobre um homem que, ao sair, carregou consigo não correntes, mas um farol, iluminando as falhas do sistema para que outros não precisem seguir seus passos pelos corredores intermináveis da injustiça.